Boa tarde, eu vou ser muito breve. Gostava em primeiro lugar de vos agradecer por estarem aqui na apresentação deste recém-publicado livro do Rui Costa, uma antologia poética, Mike Tyson para principiantes, um título que ele já tinha deixado mais ou menos estabelecido e preparado, mas enfim, é uma antologia diferente daquela que ele tinha pensado. Rui Costa deixou-nos cedo demais, mas deixou-nos, porém, um legado poético importantíssimo, uma poesia vibrante, forte, atualíssima e, modestamente, fico muito contente por ter podido publicá-lo na editora que dirijo, a Sírio Alvim, e espero com isto contribuir para que a memória e o seu legado poético permaneçam vivos e que ele seja lido, que é o que me parece mais importante que tudo. Gostaria muito de agradecer às pessoas que organizaram este livro, à Cláudia Soto, que está aqui, ao António Aguiar, o irmão do Rui, que também colaborou na organização da antologia, a duas pessoas que não estão cá, o André Correia de Sá, que dirigiu a coordenação da antologia, e particularmente à Margarida Valdegato, através de quem o livro acaba por chegar à Sírio Alvim, porque na verdade foi ela que me propôs e que me instigou e que lançou o desafio de o publicar, e estou muito grato por isso. Finalmente, gostava de agradecer também à Joana por se ter predisposto a apresentar-nos o livro, que fará já agora a seguir, e, claro, ao Isaac, que também vai colaborar connosco, lendo poemas em conjunto com a Cláudia, que está aqui à frente. E, obrigado, eu vou passar a palavra à Joana. Gostava ainda de vos dizer, obviamente há aqui pessoas familiares do Rui, amigos do Rui, e, portanto, num momento posterior, eu também gostava de desafiar-vos a dizerem alguma coisa, se assim o entenderem. E para já vamos ficar com a apresentação da Joana. Obrigado. Peço desculpa, eu sou muito desajeitado com as apresentações, como se nota. Não ficaria bem também não agradecer a Manuela Monteiro e ao Espaço Mira pelo amabilíssimo acolhimento. Obrigado. Obrigada, Vasco. Eu agradeço duplamente ao Vasco, porque o Vasco lembrou-se de mim para fazer a apresentação deste livro. Eu não sei exatamente porquê, não lhe perguntei, porque quis aceitar imediatamente, não é? Até com algumas dificuldades logísticas que tivemos de calendarização desta apresentação, mas de facto porque fiquei muito entusiasmada com o convite, muito contente pela oportunidade de falar da poesia do Rui Costa e em particular desta edição, que eu acho que em muito prestigia aquilo que é a obra do Rui Costa e que, como qualquer pessoa terá facilmente compreendido, quer pelos textos introdutórios, quer pela própria recolha que aqui encontramos, é uma obra que ainda tem muito para nos dar do ponto de vista editorial, quer do ponto de vista da recuperação de coisas que foram publicadas e que hoje em dia estarão menos acessíveis, quer do ponto de vista das coisas que nem sequer foram publicadas e que fazem parte daquilo que nós normalmente designamos por inéditos. E realmente deixou-me muito feliz por uma coisa muito simples para um leitor de poesia, não é? Que é o facto da obra poética de Rui Costa ser uma obra perturbadora, sob vários pontos de vista. E essa perturbação é uma perturbação que decorre, em primeira instância, do facto de estarmos perante uma poesia que tem um lado indecifrável, digamos assim, e não indecifrável no sentido hermético que às vezes se atribui a um certo tipo de poesia e em que por vezes se considera que há obras poéticas que são de difícil leitura para um certo tipo de leitores, mas indecifrável no sentido mais puro daquilo que é o ato poético demiúrgico, que é a plena constatação por parte de qualquer leitor de que o Rui Costa escrevia a partir de um lugar que só ele é que conhecia. E isso é talvez uma das características mais importantes de um poeta moderno, como acontece com o Rui Costa, que é um poeta que é simultaneamente moderno e pós-moderno por razões de que eu tentarei falar aqui um pouco. Mas não tenho dúvidas nenhumas que o caráter mais moderno da poesia do Rui Costa, que aqui encontramos plenamente realizada, está no facto do ato criador dele ter qualquer coisa que para nós é misteriosa. E esse mistério é talvez a grande base do encantamento desta poesia e do facto dela vir de um lugar de onde vem toda a grande poesia, não é? Que é esse lugar que parece que para nós, leitores, é um pouco enigmático e difícil de atingir, no que o difícil tem de enriquecedor, não é? E não de castrador, digamos assim. Bom, e portanto eu começo
obviamente por agradecer ao Vasco David, que também aqui funciona como uma espécie de metonímia da Síria Alvim, por ter publicado esta obra e por me ter dado a possibilidade de falar sobre ela assim em primeira instância, não é? Porque fazer a apresentação de um livro é sempre falar um pouco epidermicamente, porque ainda se está muito em cima da leitura do livro. E fico muito contente também por isto acontecer neste espaço que tem sido, de facto, nos últimos anos, um espaço muito decisivo para a divulgação cultural, artística e literária do Porto e, portanto, não só agradeço como felicito os divulgadores deste espaço. Bom, eu começaria talvez por uma coisa muito óbvia, por duas coisas muito óbvias. Eu pensei em várias coisas muito óbvias à medida que fui lendo o livro e reencontrando alguns poemas que eu já conhecia. E a primeira coisa é uns versos que me ficaram desde sempre, porque eu julgo que o primeiro conhecimento que eu tive da poesia do Rui Costa foi através da professora Vera Voga, que também já não está entre nós, e que logo que o Rui publicou o seu primeiro livro, que foi vencedor do Prémio Daniel Faria, escreveu um texto muito imediato sobre a leitura desse livro, e nesse texto destacava-se um dos poemas mais conhecidos do Rui Costa, que é o poema em que ele diz: há pessoas que escrevem com os dedos todos sobre a mesa, e eu julgo que a coisa mais simples que poderá existir é pensarmos na poesia do Rui através de uma paráfrase destes versos, não é? Há poetas que escrevem com os dedos todos sobre a mesa, ou no caso particular do Rui, há poetas que escrevem com os medos todos sobre a mesa, que eu acho que é uma coisa que se adequa muito à poesia dele e ao modo como ele assumidamente reflete do ponto de vista poético sobre aquilo que é o medo e sobre o que é que implica o medo e os medos, quer do ponto de vista íntimo, quer do ponto de vista coletivo, mais sociológico, etc. E a segunda coisa bastante óbvia que eu gostaria de fazer era, no caso desta apresentação se transformar num texto propriamente dito, há uma expressão do Rui num poema de que eu gosto muito, que é a expressão a dignidade do assombro. E eu acho que o efeito que a poesia dele provoca é este, a dignidade do assombro, porque é uma poesia que provoca assombro, mas que é um assombro de uma dignidade absolutamente espantosa, quer do ponto de vista poético, quer do ponto de vista ético, que é uma coisa muito, muito importante. E quando eu comecei a ler o livro com este título, não é? Surpreendente, Mike Tyson para principiantes, lembrei-me imediatamente do título de uma canção, que é uma canção intitulada The Boxer. E lembrei-me de várias razões. Em primeiro lugar, porque essa canção certamente terá marcado a adolescência do Rui como marcou a minha, nós somos da mesma geração. Depois, obviamente, pela alusão à figura do Mike Tyson, mas pelos versos que compõem a canção do Simon & Garfunkel, em que a certa altura eles dizem I am living, but the fighter still remains. E eu acho que este verso, but the fighter still remains, talvez fosse uma boa síntese do que é o significado desta obra para o autor Rui Costa, não é? Que é esta ideia de um lutador que perdura e que permanece. E a edição desta obra, que eu, com toda a humildade, acho que é um dos acontecimentos editoriais do ano, sem dúvida nenhuma, já para não entrar em hipérboles mais entusiasmadas, é sem dúvida nenhuma um acontecimento editorial, e se há significado deste acontecimento editorial, ele está no facto de vir dar essa evidência, não é? De que o lutador perdura, de que o lutador permanece. E, obviamente, o lutador enquanto poeta e dando um sentido à poesia do Rui, que vai entre duas coisas que têm um significado etimológico, que oscilam entre a ideia da agonia, obviamente, que está na ideia de luta, não é? Do agon, mas também a ideia do combate, da luta, que está suposta nessa referência ao Mike Tyson, e que não é necessariamente uma luta no sentido que tem dado alguns críticos contemporâneos de literatura, no sentido da luta com outros autores ou de uma competição com uma certa tradição, muito pelo contrário, não é? Trata-se de uma luta
que funciona sobretudo do ponto de vista interior, de um ponto de vista íntimo, numa concepção de poesia como alguma coisa que está sempre em processo e que não chega a uma estabilidade dormente, digamos assim, não é? E talvez seja isso que nos agita muito à medida que vamos lendo estes poemas que aqui foram coligidos. Bom, e nesse aspecto há uma questão geracional que é simultaneamente complexa, mas que nos leva a refletir de alguma forma, que é o facto do Rui pertencer a um grupo de poetas que desapareceram demasiado cedo, não é? Como dizia o Vasco há pouco. Nós pensamos no Daniel Faria, que foi o autor cujo prémio o Rui recebeu imediatamente, o Daniel Faria, o Luís Miguel Nava, que recentemente teria feito 60 anos, Nuno Rocha Moraes, que é um outro poeta do Porto. Portanto, há um conjunto de poetas, de facto, que são poetas muito marcantes da poesia que se fez nos anos 90 na literatura portuguesa e que viram, de certa forma, por razões diversas, a sua obra cortada num momento especialmente vigoroso. E o vigor da poesia do Rui Costa vê-se muito bem pelo último livro que ele deixou publicado e que não por acaso tem o lexema potência no livro, não é? Portanto, no título. E de facto é um conjunto de poetas que deixaram uma obra já totalmente amadurecida e que, no entanto, nos deixa pensar o que teria sido a sequência da obra se não tivéssemos sido privados da sua existência física, digamos assim. Bom, há várias razões que tornam muito difícil a apresentação deste livro. A primeira delas é os textos introdutórios que o livro já apresenta. E que dificultam a tarefa de um crítico. O que é que um crítico vai dizer, porque este livro foi preparado por amigos, que se assumem como amigos, mas que obviamente não são meramente amigos, são amigos que são especializados e, portanto, que percebem aquilo que estão a fazer. Desses vários amigos que organizaram esta edição, há dois que publicam dois textos introdutórios, o André Correia de Sá, que fez a coordenação da edição, e a Margarida Valdegato, que já tinha publicado alguns textos sobre a poesia do Rui Costa, e, portanto, obviamente, esses dois textos introdutórios, a meu ver, já dizem o essencial do que há a dizer sobre esta obra, não é? Portanto, são textos que apresentam de uma forma, por um lado sintética, mas por outro lado muito sistematizante, aquilo que nós vamos encontrar ao longo da obra. E, portanto, eu gostava, antes de mais, de fazer também a minha vénia, quer aos organizadores da edição, quer aos ensaístas que acumulam essas duas funções e que, de facto, fazem uma apresentação muito completa daquilo que nós vamos encontrar neste livro. É uma apresentação completa, ainda assim incompleta, no sentido em que este livro é um livro muito, muito, muito complexo. É um livro muito complexo. É impossível fazer a apresentação deste livro. Isto é, estou a assumir a impossibilidade do meu lugar aqui hoje, porque é um livro que, precisamente porque reúne obras que foram publicadas em momentos diferentes da criação do Rui Costa, quer porque reúne textos que foram publicados em situações e circunstâncias editoriais diversificadas, quer porque colige ainda textos que nem sequer publicados tinham sido, exige ou solicita aquilo que eventualmente acontecerá a partir de agora, que haja várias perspectivas de leitura, de interpretação, de crítica, etc., sobre estes vários livros, estes vários textos, etc., que nem todos têm as mesmas implicações e nem todos solicitam os mesmos instrumentos operatórios para que se possa falar deles. E isto, de certo modo, adiciona-se ao facto de ainda termos que equacionar a existência de outros textos do Rui Costa, não é? Não necessariamente poéticos, textos dramatúrgicos, textos narrativos, alguns já tinham sido publicados, e, portanto, há uma obra no sentido maiúsculo do que é uma obra que obviamente, a partir daqui vai requerer uma leitura e uma interpretação que é impossível fazer em pouco tempo, e que a obra poética necessariamente pode abrir, mas não finalizar, não ultimar.
Bom, e como eu dizia há pouco, aquilo que me parece ser a maior complexidade da obra poética do Rui Costa é o facto de ele ser claramente um poeta moderno, que, no entanto, é também claramente um poeta pós-moderno. E eu acho que isto estaria totalmente sintetizado em 2 títulos do Rui Costa e, neste título, Mike Tyson para principiantes. Porque se nós atentarmos no primeiro título galardoado, A Nuvem Prateada das Pessoas Graves, é um título que nos remete para toda uma matriz, acho que podemos dizer, sem abuso, quase surrealista da obra do Rui Costa, que encarreira numa tradição totalmente moderna da criação poética, fundada em imagens surpreendentes, em associações insólitas, numa espécie de combustão das imagens poéticas que parte de um ato criador que assume que estabelece relações entre coisas que o comum das pessoas não estabelecem. Mas depois podemos pensar, por exemplo, no que é o Pequeno Almoço de Carla Bruni, não é? Que é um outro título de 2008, mais próximo deste Mike Tyson para principiantes, de um certo ponto de vista, e que é esse título que já nos remete para um outro tipo de inclinação poética, que é justamente aquela que tenta debruçar-se de uma forma sempre irónica, sempre quase cínica até, sobre aquilo que são certos aspectos da nossa realidade socioeconómica, cultural, etc., da contemporaneidade. E aquilo que acontece, eu lembro que na altura em que saiu A Nuvem Prateada das Pessoas Graves, houve um texto que foi publicado e em que se dizia que a poesia portuguesa andava oscilante entre 2 polos. O polo totalmente conotativo, isto é, havia uma poesia portuguesa muito vocacionada para a imagem, para a conotação, para a metáfora, para uma certa elaboração discursiva afastada do realismo, e depois havia aquilo a que se chamava, já na altura, e que com muito sucesso, os poetas do real, não é? Portanto, os poetas que faziam referências mais diretas, denotativas, etc., à realidade factual, referencial, histórica, social, económica, etc. E que a poesia do Rui Costa vinha criar uma tensão entre esses 2 polos. E essa é simultaneamente a grande dificuldade e o grande fascínio da poesia do Rui Costa, porque efetivamente ela nem é possível de ser situada nesse polo da poesia totalmente metafórica, imagética, conotativa, etc., embora isso seja absolutamente essencial para que nós possamos ler a poesia do Rui Costa, mas, por outro lado, também não é possível apenas considerarmos que a poesia do Rui Costa é uma poesia que propende para essa relação com o real referencial, em que nós vamos encontrar referências ao Sócrates, ao Mike Tyson, etc. E, portanto, a figuras históricas que nós claramente conseguimos identificar naquilo que é a nossa vida mediática. E, portanto, a leitura desta poesia torna-se particularmente enriquecedora por causa disso, porque nós temos todo um lado que é mágico, e vou utilizar este termo sem qualquer defesa, há qualquer coisa que é mágica nesta enunciação. Nós temos uma percepção de que estamos a ler esta poesia e de que nos deparamos com coisas insuspeitas que, no entanto, fazem todo o sentido sem o fazerem, não é? Isto é mágico, é da ordem do mágico, do ponto de vista verbal. E, por outro lado, há uma série de momentos em que nós somos capazes de reconstituir tudo aquilo que está ali em causa do ponto de vista cultural, socioeconómico, político, ideológico, etc. O que é extremamente curioso, por exemplo, se pensarmos que a obra narrativa com reticências do Rui Costa se chama A Resistência dos Materiais, não é? Porque há nele, de facto, uma resistência que se faz do ponto de vista da relação com o que se passa sociologicamente falando, politicamente falando, etc., mas que nunca prescinde da resistência dos materiais, isto é, daquilo que é, do ponto de vista do discurso literário, a possibilidade de a linguagem, ela própria, desconstruir, desmontar, etc., aquilo que são os lugares comuns da realidade ou aquilo que a realidade eventualmente impõe ao leitor, ao espectador, etc.
Bom, e uma coisa que me parece extremamente curiosa, há um poema que encontramos aqui na antologia em que o Rui Costa faz uma espécie de crítica bastante irónica ao que é a coerência de um poeta. E um aspecto que é muito interessante se lermos tudo isto em conjunto, não é? Que nós vamos percebendo as modulações, isto é, percebemos que os momentos poéticos não foram sempre os mesmos e que aquilo que ele foi privilegiando não foi sempre da mesma ordem, mas há sem dúvida nenhuma uma grande coerência. E isso significa que mesmo quando nós percebemos que os temas ou os motivos vão flutuando, que se vão alterando, que se vão alternando, percebemos que há uma certa concepção daquilo que está subjacente à criação poética que é sempre a mesma e que é profundamente estrutural para o Rui Costa. E uma das coisas que me pareceu extremamente interessante é chegarmos aos 31 fragmentos que constituem o último livro, não é? Portanto, o breve ensaio sobre a potência, e encontrarmos estes versos. A luz é metáfora do verbo. A matéria escura ilumina as paredes de água, é como um vidro com as imagens do avesso. O animal furtivo que instaura a violência, a mãe ao redor do silêncio. E este fragmento que inicia estes 31 fragmentos, que são complicadíssimos, é um livro muito complicado, no fundo vem apenas enfatizar aquilo que é uma consciência do ato criador poético desde o início, não é? Desde o primeiro livro, que é esta consciência assente na ideia da metáfora, na ideia da imagem, na ideia da combustão, que é uma ideia que vem muito de um certo léxico do surrealismo e até de alguns poetas que nós conhecemos bem, como o Cesarini ou o Herbert Welder, talvez muito particularmente o Herbert Welder. E há um texto anterior, o texto A Trapezista, que é curioso porque é um texto que lembra muito o Salto em Altura do Carlos de Oliveira, e depois há um texto em que o Rui Costa vai justamente buscar o Carlos de Oliveira, utilizando um processo que era muito próprio do Carlos de Oliveira, que era a colagem, e nesse texto, a determinada altura, ele dizem, se os videntes permanecem firmes perante pequenos tiranos, podem chegar a suportar a presença do incognoscível. Todo o conhecimento é resultado de uma deslocação. Todo o conhecimento é resultado de uma deslocação. E é óbvio que esta palavra videntes não aparece aqui por acaso, não é? E um dos aspectos extremamente interessantes do Rui Costa, que é muito reforçado pela Margarida Valdegato, quando ela nos apresenta o que era o conceito de ficção científica para o Rui, não é? Que era estar no pequeno almoço e fazer qualquer coisa que era possível no real, mas que em geral não se fazia, não é? Portanto, a ficção científica seria justamente levar a cabo uma potenciação das possibilidades do real, que em geral as pessoas não levam, não porque não possam, mas porque nem sequer pensam nisso. Que é uma coisa que lembra muito um título do José Gomes Ferreira, que é um autor que, não sendo surrealista, tocou em muitos momentos essa tendência, que é o irreal cotidiano. E eu acho que um dos aspectos muito interessantes de alguns temas emotivos que aparecem na poesia do Rui é ele desenvolver este irreal cotidiano, não é? Esta possibilidade de o próprio cotidiano ter momentos que são absolutamente irreais e que essa irrealidade se pode transformar num processo imaginativo que, no entanto, é totalmente explotado por aquilo que realmente acontece, não é? Por aquilo que pode ser da ordem da factualidade ou daquilo que a factualidade simplesmente propicia ou permite, não é? E julgo que isso é extremamente importante nesta poesia, que é aquilo basicamente a que a Margarida Valdegato chama a ânsia de novas conexões, não é? Que está num dos títulos dos ensaios dela dedicados à poesia do Rui. E isso vê-se muito bem quando nós entramos em textos que nos parecem aparentemente realistas, não é? Os textos em que o Rui Costa fala dos vizinhos, não é? Que de repente tem uma floresta normanda dentro de casa, portanto nós iniciamos, estava a ler este texto, lembrei-me de um poema em prosa do Valteiro Gomes, do livro de Maldições, que é a maldição sobre os vizinhos, justamente. É um pouco mais cruel, mas o princípio de surrealidade no
no cotidiano é fundamentalmente o mesmo, não é? O ponto de partida. E esta ideia de uma situação totalmente naturalista, não é? Parece que estamos a assistir a uma situação totalmente naturalista e de repente há um elemento que parece que irrompe nesse naturalismo e que cria um efeito de subversão que, no entanto, pode estar no nosso irreal cotidiano, não é? E isso aparece quer nesse texto, em particular nesse texto manifesto, não é? Que é o texto dedicado aos vizinhos, quer depois, por exemplo, numa série de textos cuja circunstância mais imediatamente reconstituível é o Rio de Janeiro, não é? Portanto, os textos dedicados à Riachuelo, etc., que são até textos que são quase microficções desse ponto de vista. Bom, isto leva-nos a pensar que há qualquer coisa que nós encontramos de convivial na poesia do Rui Costa e que vai ao encontro de uma certa tradição magnífica da poesia portuguesa, sobretudo do século XX, passando para o século XXI, que passaria justamente por essa tradição do Cesarini e do O'Neill, que o Rui Costa não por acaso convoca explicitamente, o Alexandre O'Neill, do Herberto Helder e até do Manuel António Pina, para falar de um autor importante também aqui para este nosso espaço portuense. E isto vê-se bem, além desse texto manifesto, ainda na Trapezista, naqueles versos, quando ele diz: aquela mulher fabricou uma cozinha resistente a tudo, atravessou os séculos assoberbada de eletrodomésticos, inexpugnáveis. Ao fim de semana envolvia-os em celofane e espanava um pouco melhor os filhos. Isto é o irreal cotidiano do Rui Costa. Bom, e a Margarida, de facto, convoca uma entrevista que o Rui deu em que me parece que ele sintetizou tudo de uma forma exemplar quando diz: interessa-me pôr as coisas fora do lugar. Tratar a metáfora de uma forma metabólica, como se fosse um bicho. E as coisas mais concretas, como os limões e as pataniscas de bacalhau, como se fossem carburadores universais. E eu acho que está tudo aqui. Isto foi dito numa entrevista, está tudo aqui. Tratar a metáfora como um bicho e as coisas mais comuns do cotidiano, os limões, as pataniscas de bacalhau, como se fossem carburadores universais. E isto é que é extremamente espantoso, de facto, que é esta passagem de uma relação orgânica com a metáfora, com as potencialidades da linguagem poética, para uma transfiguração daquilo que são os elementos objetais do cotidiano, não é? Havia até quem dissesse que a poesia do Rui estava fundamentalmente concentrada em objetos. Eu não concordo totalmente, acho que há uma preponderância muito importante da subjetividade nesta poesia e da presença do sujeito com aquilo que diz, mas esta transfiguração de elementos tão prosaicos e vulgares como as pataniscas de bacalhau em carburadores universais, de facto, é aquilo que dá a esta poesia um registro absolutamente singular. E, de certo modo, é aquilo que nos faz entrar no que seria uma certa presença de uma pós-modernidade no discurso do Rui Costa. E que é mais interessante na medida exata em que é temperada pela modernidade. Isto é, não se trata de um poeta que nós leiamos apenas pensando é um poeta que está preocupado com uma poetização de aspectos socioeconómicos, culturais, etc., daquilo que é a contemporaneidade. Não, trata-se de um poeta que nós percebemos que vem de qualquer coisa que nós não conseguimos reconstituir do ponto de vista da criação do ato poético, mas que, por outro lado, consegue fazer uma interseção disso com aspectos que estão claramente presentes naquilo que uma certa poesia recente tem feito, que transforma isso num objeto poético absolutamente insólito, desse ponto de vista, não é? E essa pós-modernidade nós vemos-la numa série de coisas que podem partir apenas deste título, Mike Tyson para principiantes, não é? Que é uma assumida ligação
a uma sociedade de consumo, que vai aparecer aqui em vários momentos, não é? Nós já temos um poema intitulado Facebook Love, temos um poema em que se fala das condições de vida e da falta de emprego, etc., não é? Portanto, uma série de referências a condições socioeconómicas da contemporaneidade. E isso convive com referências pop, digamos assim, em termos até musicais, como os Joy Division, naquilo que é, aliás, uma tendência memorialística muito própria de certos poetas de uma determinada geração, e estou a pensar no Rui Pires Cabral, no Manuel de Freitas, no José Miguel Silva, etc., que são poetas que convocam muito o universo da música pop dos anos 80, pop rock, dos anos 80, justamente como uma espécie de dispositivo memorialístico, não é? Que é o que faz aqui o Rui, quer com a referência ao Joy Division, quer com a referência ao Nando Reis, ao show do Nando Reis, etc., não é? Portanto, tudo isso cria uma espécie de efeito memorialístico que está também na base de uma empatia muito grande com um leitor, um determinado leitor, um leitor implicado, não é? E ao mesmo tempo mostra-nos como na poesia contemporânea pode haver uma possibilidade de se indiferenciarem os limites entre a cultura erudita e a cultura popular, ou a cultura de alguns e a cultura de todos, não é? Isto é aquilo que é vulgarmente chamado, qualificado como cultura de massas, não é? E talvez a grande questão do ponto de vista artístico, literário e poético na contemporaneidade tenha sido justamente isso, não é? Que é a nossa dificuldade em perceber que há fronteiras, limites e imagens que estão a diluir-se e que é difícil de reconstituir, e que a maior parte dos criadores intencionalmente querem abolir. Intencionalmente, não é? Portanto, por mais que privilegiem um certo tipo de fazer artístico, não deixam de assumir que as suas raízes, as suas matrizes, se fazem tanto de leituras e percepções como espectadores de caráter erudito, quanto de leituras e percepções que não são daquilo que nós, a maior parte das vezes, reconhecemos como pertencendo a um nível erudito da cultura, ou da nossa relação com a cultura, com a sociedade, com a política, etc. E isso parece muito interessante na maior parte dos motivos que nós vamos encontrando aqui no livro, porque há um aspecto até quase temático que é muito curioso, porque nós lemos esta poesia como um todo e quase parece que estamos a ver uma espécie de expressão poética das coisas que temos visto ou que temos lidas em reflexão por pensadores como o Lipovetsky, o Zizek, etc., não é? E que dizem respeito àquilo que hoje em dia se chama a cultura mundo, muito a partir de um texto do Lipovetsky, não é? Que é, no fundo, a nossa percepção de que todos partilhamos as mesmas referências. E isso que nem sempre nos apercebemos é muito curioso quando olhamos para o título do livro, não é? Mike Tyson para principiantes. Qualquer pessoa olha para esta capa e reconhece a referência deste título, não é? E isto faz parte dessa cultura mundo, que é aquilo que nos caracteriza hoje em dia, e que explica que haja uma espécie de indiferenciação entre os níveis culturais, no sentido em que há uma cultura que é partilhável ou partilhada por uma série de indivíduos que noutros momentos da história não teriam tido a mesma partilha do sensível, para utilizar uma expressão conhecida do Jacques Rancière. E tudo isso é muito interessante de ir assistindo poeticamente exprimido ou expresso pela poesia do Rui. Eu lembro particularmente desse texto do Facebook Love, não é? Em que a certa altura ele nos diz: estou sozinho na frente deste ecrã onde alguém comentou a tua última fotografia e não consigo lembrar-me de uma frase normal e simpática. Sozinho, apesar de fazer hoje um ano que nos conhecemos. Nestes versos está o nosso mundo contemporâneo, não é? Estou sozinho na frente deste ecrã onde alguém comentou a tua última fotografia e não consigo lembrar-me de uma frase normal e simpática. Sozinho. Apesar de fazer hoje um ano que nos conhecemos.
E esse poema termina com o poeta a dizer: apetecia-me ir a pé de uma cidade à outra, como dantes faziam os artistas e outras pessoas normais. Bom, e isto estaria depois, por exemplo, num poema que lembra muito um poema da Sofia de Melo Breiner, Os Turistas no Museu, não é? O Rui tem um poema chamado Os Turistas, com aquele efeito espantoso que é: estes são os turistas e vêm da Grécia para me ver. Que é realmente porque eles geram muitíssimo bem a quebra do verso. É uma coisa, e um dos aspectos que são extremamente estimulantes para um leitor habitual de poesia é que, ao mesmo tempo que nós percebemos que há uma capacidade de hibridização que é também extremamente contemporânea na poesia do Rui, não é? Porque nós encontramos, desde o último livro, que tem até a palavra ensaio no título, até poemas em prosa, até microficções, como essas da Rua Riachuelo, etc. Ao mesmo tempo que nós percebemos que há essa tendência para a hibridização, que até se aproxima da prosa, efetivamente, em muitos momentos, há uma gestão do verso que é absolutamente espantosa, não é? E isso faz com que, ao mesmo tempo que nós encontramos formas extremamente contemporâneas, também encontramos sonetos revisitados, elegias épicas, etc., não é? Portanto, há uma capacidade de articular formas estróficas fixas e antigas e a sua revisitação com aquilo que é esse processo de miscigenação e de anulação das fronteiras entre os géneros, muito próprio da contemporaneidade na poesia. Bom, eu não sei se já me estendi demais. Mas vou terminar. Realmente as obras que nos entusiasmam, entusiasmam-nos, não é? Vou terminar só deixando duas notas. A primeira delas tem a ver com uma questão que o Jean-Luc Nancy coloca, que é se a mundialização, se aquilo que é a mundialização, ou que nós chamamos a globalização, pode ou não ser vista como uma espécie de castração da criação de mundos. E aquilo que eu acho absolutamente único na poesia do Rui Costa e no modo como ela é apresentada nesta antologia é que nós percebemos que podem funcionar como equivalentes, isto é, a globalização, a mundialização na poesia do Rui Costa equivalem à criação de mundos, não é? E à criação de um mundo próprio. E isso obviamente só se consegue, regressando ao início, por esse caráter agonístico da poesia dele, porque nós percebemos que há uma conflitualidade permanente entre o que é da ordem íntima e o que é da ordem coletiva, porque nós percebemos que essas preocupações existem. Tanto encontramos poemas que situaríamos no âmbito de uma lírica amorosa, não no sentido convencional, obviamente por razões que eu acho que a Margarida Valdegato explica muitíssimo bem. Portanto, uma lírica amorosa que não é convencional, mas que existe, não é? Portanto, há muitos poemas que se situariam dentro desse âmbito, mas que convivem com uma série de outros poemas em que nós percebemos que a preocupação é coletiva, digamos assim, é com questões de natureza coletiva e não íntima. E, portanto, há uma série de princípios agonísticos, até conflituais, que, no entanto, vão sendo preservados sem que nenhum deles seja subtraído ou suspenso, etc., e que fazem parte desta possibilidade que existe de a mundialização suscitar a criação de mundos e não suprimi-la ou castrá-la, digamos assim, não é? Que me parece ser a grande riqueza desta poesia. Bom, e então eu terminaria com aquilo que é basicamente o último verso do livro e que eu acho que poderia ser dirigido ao próprio Rui, não é? A poesia não sabe o quanto te devemos. Acho que é o que se pode dizer de mais expressivo à poesia do Rui Costa e ao Rui Costa enquanto poeta. Obrigado, Joana. E agora vamos ficar com as leituras de poemas desta antologia pelo Isaac e pela Cláudia Souto.
não é preciso fazerem nada. As coisas fazem-se sozinhas. As pessoas falam e as construções acontecem. O filho do político também é político. Trata-se de mera coincidência. Foi convidado enquanto esperava o pai junto à máquina das fotocópias. Por certo, levava consigo o documento de identificação, preparava-se para tirar uma fotocópia da sua certidão de doutoramento e aproveitou para tirar uma fotocópia de tudo o que tinha no bolso, incluindo do próprio bolso vazio, porque o filho de um político pode ser exemplo de pobreza. Foi então que o sol veio, em raio, montado por coriscos sibilinos. Todos viram nisto um sinal, uma anunciação. E uma lágrima aflorou ao canto de um olho. Um discurso foi feito e vegetais distribuídos. Uma cenoura por cada advérbio, 2 berinjelas por cada palavra corretamente pronunciada e, no fim, a música foi chamada a brilhantar o prodígio. Falou-se um pouco dos indicadores económicos. A situação do país ainda não é perfeita, mas com esta nova geração de homens, a coisa vai lá. É importante que o filho do político tenha participado em vindimas ainda adolescente para saber o que custa a vida dos outros. Falta falarmos das vacas, estressadas e com menos leite por causa do barulho das autoestradas a caminho da excelência. Afinal, o milagre, acima referido, foi contratado a uma empresa de eventos e ligeiramente sobrefaturada, o que em nada diminui o valor do fenómeno existencialista. Como disse o pai do filho do político que leu Heidegger e tem dentes de rola. Vamos dançar. Como disse Nietzsche, propôs, já não me lembro em que livro, porque quando a gente lê muito, depois não tem tempo para estas coisas. O céu desce a sua brisa sobre a nossa fronte e as andorinhas espadanejam. E se fôssemos todos convidar-nos uns aos outros para aquários com ecrã filho da puta e aumentássemos os nossos salários 100%, como fazem os políticos brasileiros? Não seria boa ideia? Na verdade, as montanhas e os vigilantes dos mares não sabem que estamos aqui, esperando por eles e com vontade de fazer a primeira revolução a sério da história. É preciso informá-los para que eles saibam, porque se não o fizermos, alguém vai ter a mesma ideia e convida os artistas todos primeiro. Usem os recursos com inteligência, porra. Conheço pessoas que trabalham muitas horas por dia. Mais de 8 e mesmo mais de 12 horas por dia. São pessoas muito importantes para as economias de algumas famílias, o que infelizmente não serve para evitar a chegada da crise aos nossos fodidos corações agoniados. Há máquinas doces, calma aí, nem todas são desesperadas. Abrem-se as torneiras e saem estratégias musicais e pacientes malhas de conversas que podemos despencar nas redes sociais. Se não for por mal, não há problema. Somos inocentes ainda, porque é saboroso ser confrontado com a desgraça e uma vez só e em dose mortal. Vejamos o que quero dizer. Não. É melhor não. Ainda é muito cedo. E podemos lavar as cortinas em vez de ficarmos a queixar-nos do cheiro das casas de banho nas artérias mais movimentadas do nosso glamouroso corpo brilhante. Um homem passa e nunca mais desaparece.
Autobiografia. Não preciso, mas tu sabes como eu sou. Encaminho-me pouco. Divirto-me assim nas copas das árvores, soprando pensamentos para o mundo que há de noite. As pessoas, quando acordam, são outras. Já sabias. Essa névoa contemporânea do medo miudinho que perdemos nas cidades e nos corpos. Tu entrastes antes de mim nos jogos. O enxofre da música e o lago do feitiço. Inocente homem breve que sonha. Tu bem sabes. Depois aluguei a bruxa por uma vasta noite. E a minha vida mudou. A noite cresceu. A vertigem ardeu-me nos braços até a sangria do tédio quando para sempre julguei que te perdia. Na luta, perdi 1 ou 2 braços. Mais do que o que tinha. Mas esta memória é um palácio. São corais no pensamento. Jardins e fantasmas. O gume nas mãos sorvendo. Criança estratosférica e profunda. Sem braços. E agora sem mais nada. Não me percebeste. Enchi-me de fúria. É uma arte, queria eu dizer, matar sem retrocesso e atraso. Ah, aqueles braços para apoiar as mãos. Sem o medo rouco. Sem o chão que é pouco. Ceifando. Saturno. E o vento na proa. Erguendo o navio no mar. Parado. Parado. Completamente parado. Como dizer? Não dizer. Eu sou uma vida medonha e múltipla. E agora descanso deitado nestas mãos que mexem sem apoio. Sabes? Nascendo dos teus olhos pela manhã. O acidente 4. Levanta as tuas mãos e se um dia te cansares, eu estarei pronto no lugar da queda. A cozinha. Ela lembrava tudo assim, com as mãos, a correr no terreiro quando parava de chover. Claro que chovia. As plantas num dia de água eram pequenas demais para saber os animais pelos teus dedos. Tinhas decidido. A cozinha era o campo para tropeçar. E foi assim que eu vi as malgas, as colheres, os copos, a cozinha toda fora dos armários. Depondo na tarde, motivo e aconchego. E serem tuas. Eu era o gigante quase a sair pelo teto. E cada vez que me mexia, o vento empurrava os lugares de encontro à minha cara. Tu davas a volta à cozinha, passando através de mim. As letras da história saíam por fora do papel. As sombras todas do meu lado. E eu queria pedir-te desculpa. E os meus pés recusavam-se a falar. Era um pudim que estavas a fazer. Fazias pudim com quase tudo. Mas desmanchou-se quando levantaste a forma. As ferramentas do dia voltavam ao seu sítio, deixando a chuva a bater na janela. E nas minhas mãos, um pudim desfeito pela chuva, a bater na memória. Em que poema te vi, névoa ou bruma, anémona agonizante, cana ausente, em que recanto do meu medo te pressente o desejo de seres todas ou nenhuma, em que silêncio coisas uma a uma as luas que vestiste, de repente lamber-te o sexo, querer o aroma quente das laranjas
e dizer-te que alguma vez acabarias de nascer. Nascer. Moscas de fogo. Em ti eu me deponho. No teu pescoço de terra calcinada. Acalantos. Água. Saber ou não saber que nos faróis da noite vem o sonho e depois do sonho não vem nada. Prefiro a realidade, amor, ao nosso sonho dela, a nossa qualquer distância ao que juntos nos sonhamos dados. Que as palavras nos sobrevivam se acaso durem. Que o acaso, caso exista, satisfaça os desígnios do mundo com os pretextos que lhes damos quando damos. Que o nosso amor acabe um dia e o universo fique como ontem, a experimentar possibilidades verdes para a estatística final, das pedras e dos grelhos. É inevitável a morte, ainda que hoje não vente e tu não uses o chapéu que quero dar-te. Num dia de vento e sol, com o teu chapéu de palha ainda posto, depois de entrarmos no comboio de corda, que pode ser um barco sulcando as águas, subiremos em costa rumo à casa que ainda é nossa, até a vermos. Depois a corda acaba e o comboio desce o silêncio até ao vale entre as montanhas. Sairemos então, ainda sol e ainda o vento no teu chapéu. Sai da tua cabeça e voa levado, nunca saberemos onde. E o comboio de corda diz-nos adeus, imóvel. E se o pudéssemos ver, ele seria o barco amarrado ao Tejo, tu um dia me deste. O acidente sexto, clássico final. Não sei, amor, o que dizias quando no mar que nunca vimos a onda se desfez. Mas sei a calma dessa onda aos meus pés chegando e que o meu corpo todo se mexia, como a dizer-te adeus. O acidente 1 é Alderiana virulenta. Eu às vezes apetece-me que vocês sejam felizes hoje, roubando aos bocados, com gotas de sono a morder alto, rebentando nas asas. Às vezes procuro chamar a atenção, isto é, por vezes decido morrer para sempre, sem anzóis a cair dos braços, movendo o ritmo do ar, e sem pena, horizontal a tudo. Então costumo ver os amigos encostados uns aos outros, lavando árvores, ou entrando pelo sangue com as mãos todas a dar olhos. Lembro-me de vocês quando decido morrer para sempre, e quando sou eterno, comendo folhas sentado. Sei que há paredes brancas onde as éguas não entram. Ficamos às vezes à conversa nos rios infinitos, chorando lentamente uma felicidade louca. E somos loucos perguntando, chovendo no coração louco. E nada existe que não seja apavorado e tremendo. Mas tu sabes, eu quero que tu ouças. As nuvens são inteligentes e é por elas que as nossas mãos recebem, por tudo quanto não existe, pondo pedras demoradas junto ao lugar do amor. Tantos mortos, dizes, órgãos repartidos por tanta nenhuma coisa. Nada. Tanto. Eu sou louco e compreendo. Eu tenho o meu orgulho e a minha força. Canso-me. Uso as minhas mãos. Deixo o coração ser alternado e comestível. E o vento passa lá fora. E eu passo cá dentro e lá fora. E sigo o rumo das papoulas. E digo que amo as coisas raras. Neste extremo lugar dos homens, coroado de tudo. E agora um poema um pouco mais difícil. Versos de amor pós-modernos.
Amo-te. Amo-te por não ser outro. É assim uma impossibilidade que nos aproxima. É possível gostar de te pegar nas mãos e estremecer mesmo depois de as ter tocado. Sermos tão mutuamente incompletos. E sorrires em mim a imperfeição do mundo. Vícios, gozo, Pequenas quedas, viciamos, gozamos, caímos pequenamente um para o outro. cabemos inteiros no mundo. Às vezes acordamos com os pés fora da cama. Somos pequenos. Somos tão grandes. Exagero o que não sou, para que gostes mais de mim. Aumentar a probabilidade de te receber. Com asas demasiado grandes não se voa. Teme-se. Voa a muitos lados. Reúne-te os pedaços. Digo o contrário do que quero. Para que no espelho a imagem não surja invertida. És única e eu sou único. Mas nunca somos únicos sozinhos. Quero menos ao lugar onde não estás. Mas viajo, interesso-me, porque não sei onde um dia abriremos a casa. Às vezes, sento-me sozinho e desconheço ainda mais o mundo. E a paisagem que nos comunica, somos pura memória conduída, comedores de saudade. Ao fim da tarde, choramos estrela branca. De noite, os ossos ligeiramente transparentes. Então saímos de nós. Perdemos as mãos na cidade quente. Chamamo-nos crianças e subimos ao caule do absinto. Caímos manhã adentro, inclinados de sol. As limitações do amor são infinitas. As limitações do amor são infinitas. Breve. Esta manhã comecei a esquecer-me de ti. Acordei mais cedo que nos outros dias e com o mesmo sono. A tua boca dizia-me bom dia, mas não. Não o teu corpo todo, como nos outros dias. As sombras por aqui são lentas e hoje não comprei o jornal. O mundo que se ocupe da sua própria melancolia. Ontem, há uma semana, há muitos meses, um ano ensina ao coração um novo ofício. A vida toda eu hei de esquecer-me de ti. Contigo é que eu me sinto imortal. Se tivesse a eternidade, trocava-a por um pedaço de ti. Já não quero ser o galã da novela das 7. Prefiro tocar-te, despentear-te as malhas, chamar-te ursa malhada e tu dizeres pular. Se o tempo não para, olha que se lixe. Só não morro se tu nunca morreres. Vamos apanhar mangas, cheirar o chocolate nas orquídeas, apanhar um comboio para o céu ou outro lado. Se o inverno nos visse, apanhava um susto. Destino, marés, planetas, sobremesas. Por entre sol e nevoeiro, nós iremos. Que farei no inverno, batendo a trave inteira deste branco, a fina flor do aço e o absinto do osso? Que farei sabendo a tempestade santa de outro incêndio, quando só tudo basta? Sabes, Lídia, a sedição do lírio é uma seda breve, trazida pelo mago em seu motor de tempo, à veia nua e pura em que me tranço e penso, e ao batimento não existo, e aproximo o sol, num coração turvo, chorando, e há vento e danço, e foi a dança e danço, e foi o vento e dantes, não hei de lento e danço, 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 danço.
humano. Com o homem começa o invisível. O que se diz é o que se esconde. Os olhos giram para bem longe da sua fome. O homem enche a sua fome de poemas. Os seus poemas de sonhos de amor. Os seus sonhos de amor de coisas impossíveis como a eternidade ou o lugar perfeito. Onde nos deitaremos a ouvir o pensamento dos pássaros. A água que corre aflita com o medo de ser pouca no chão tanto. Com a loucura do mundo a crescer no nosso sexo, no nosso pensamento. Com o mundo a crescer vibrante a cada instante. Por dentro de nós. Em nós. Por fora de nós. Sem parar. Sem memória. Sempre. Sem fim. Sem infinito. Para lá das coisas que nos vencem. Para lá do sonho. Nesse lugar, além de tudo quanto pode ser dito. De tudo quanto foi dito. Além da história de que somos. Da vida que vivemos. Todos. Incluindo os mortos. Os que ainda não nasceram. Os que se vendem por dinheiro ou excesso de tristeza. Os que acreditam na vida. Na beleza. Na utilidade prática da arte. Na invencibilidade do amor. Na irmandade dos homens que constroem um mundo melhor. Homens e mulheres que estão aqui, ou que porventura chegarão amanhã, quando nós e eles formos outros, maiores que o dia que passou, que a noite que nos guarda, quando o invisível for mais perto do braço que nos toca, dos olhos onde revemos a história do mundo, deste momento onde paremos a luz. Bom dia. Também eu sou feito de marfim. Estes são os meus amigos de hoje. Folhedo para entreter as mãos, pontas de madeira grossa para depois comer. Hoje havia água e a minha boca é cheia. Nunca o mínimo Deus me salvou. Nem luz, nem a treva. Às vezes de madrugada visito as mulheres que lavam e que cantam. Trabalho com elas e há um forno transparente onde cozer o pão. Depois elas perguntam sempre quem sou e eu respondo. Sou alguém que come pão e que canta fora da casa com as mãos na terra. E elas começam a cantar e nunca me falam de amor. Ainda tenho pensamentos, mas já não os penso. Falo como o sono nutre a sua teia e o seu veneno. Só os bichos da terra e os que andam no céu são brancos. E digo, acendo uma fogueira ao que sobrar do mundo. Alquímica. É sobre as pedras que os corpos se apuram. Entram pelas mãos, dispõem olhos pela luz. Disse ao meu irmão, que fracos somos quando queremos arder. E disse-lhe, que fortes, que imensamente voz no poderoso rio da cabeça. Então quis sucumbir à lentidão da fome. Trouxe laranjas para um Deus menor que um dia alto. Perdi-me num campo de papoilas, descrente de um amor brutal e sem consequências. E era eu, muitas vezes. O corpo arqueava suntuosas ironias. Depois, não há depois. Há uns olhos sulfurosos a cantar paisagens gordas, canteiros de armas, cintilações de rosas. A minha mãe exposta como um templo no princípio de outra coisa. E a vida. Qualquer coisa breve para entenderes. Um sino ou uma ideia. Palavras pequenas do tamanho do mundo. Pessoas do tamanho de palavras do tamanho do mundo. Sentadas, encostadas ao destino da raiva no mundo. Perdidas por dentro. Achadas ao centro de si próprias do mundo. Dantes as pessoas saltavam do comboio em andamento. Perdiam alguns dedos por causa disso e algumas morriam. Agora isto não é possível, porque as portas dos comboios só abrem quando a marcha cessa.
Agora, as pessoas só saltam de comboios parados. Ainda há algumas que o fazem, e eu conheço duas. Claro que já não se trata de uma ocupação perigosa, mas há um eco vindo do passado que exala um perfume de medo. Saltar de comboios parados pode não ser o princípio de uma revolução, o novo Deus, ou uma forma eficaz de enfrentar a crise. Mas é importante que eu agora abrande a marcha do poema até ao ponto imóvel, em que só tu possas decidir. Primeiro ano passado, a criança cega. Era no verão que ela morria mais. A culpa era da mãe quando lhe disse: salga as tuas mãos, filha, não vá o mar desaparecer. E ela meteu as mãos no mar e deixou-se ficar de cara ao ar de agosto, e zelo em plena consciência pela areia. Claro que estava predestinada, e de certo veríamos o impulso súbito que não cabe na estreiteza do relato. Chamavam-lhe poder, e caíam de borco julgando transformar-se em conchas de absinto. Mas isso era antigamente. Escreveu-se um livro reduzindo a história da cidade a um feitiço eleito, o que despertou a fúria dos vizinhos. As mulheres começaram a usar luvas e inspecionar o nível das águas todas as noites antes do jantar. Ela aprendeu a roubar e tocava a harpa com vergonha dos ouvintes que subiam às casas adjacentes para ouvir. Mas ninguém sabia que ela já não estava lá e que era do orvalho que crescia do lado do mar que continuava a retirar o sal. Quando a manhã cegava a duna, ela rompia os dedos todos e encostava a cabeça. Elegia azul, clara, como talvez tu, antes da última esquina da noite, uma imagem redonda colava-se aos meus dedos, por entre as folhas de papel que lentamente ardiam. Foram sempre mais as páginas que juntei do que aquelas de que pude separar-me, naquele teu pequeno com vista para Monsanto e para o teu corpo sempre azul. Infelizmente, não fora capaz de preparar o silêncio, que sempre se segue a tudo o que não somos, dirias tu, o rumor de instantes que nos apanha na canga e nos sugere o vale sem luzes e a varanda grande. Parado, sei que isso é poesia, um sonho, pequenas alucinações de primavera sem apelo no fundo destas veias, e sei também que continuas a existir e vais ser muitas vezes minha, como eu quero ser teu, intermitentemente, em cada lua nossa. Mas tu sabes como os astros nos pregam partidas ao telefone, como em certos dias a pique para o sol embatem nas antenas. E este ligeiro pesadelo é apenas o desconforto baço de saber que há coisas demasiado belas para não serem tristes. As 5 estações. Às mulheres devo este trazer o rosto pelas mãos, acordando de cócoras com um riso no tapete. Este minúsculo desespero a aproximação dos frutos. As mulheres são as bocas que provam. Durante algum tempo, fingem não saber. Resolutas, caindo nas conversas e nos jogos. São inocentes na perversa certeza com que brindam os anéis vermelhos à volta da cabeça, as rosas noturnas dos mistérios, infantis segredos. Têm legumes de cristal nas mãos a segurar o mundo e por isso, nos dias transparentes, sentem vontade de cantar. O verão encosta-se e então os seios das mulheres incham cravados de rios subterrâneos.
e são máquinas brancas a fabricar relâmpagos. Rápidos venenos, versos a derramar astros fundentes pelos bicos. E as mulheres são acesas e estremecem, fincam suas mãos na pedra e são pedra, e pedra desejam gritar, e gritam, e contorcem-se no seu grito como estar a morrer. E são unhas, que são dunas deslizantes na cabeça, e sofrimento eleito. Sofrimento, mulher com os punhos a nascer sempre tão consecutivamente, como quem ri, doendo sempre, erguendo braços nas urtigas que são dunas sobre a boca que são, uvas a rodar nos lábios, a rondar os lábios. Digo, não, pois elas fazem o mel com a matéria do sofrimento, atravessando lagos com as pernas pesadas e rindo sempre, colocando o chão no fundo. E as mulheres são homens e crianças e depois urso, luas verdes, a explicação da dor, mulheres outra vez, machado avançando contra a cabeça de Deus. Disse, poema marchando imune contra o tempo. No inverno regressam, trazem animais aos ombros pelos montes fora, amassam a alegria com a sola dos pés, amando sempre. E o último poema, no primeiro, o Rui Costa, no primeiro poema que lemos, convoca a música para acabar a festa, não é? A festa do filho do político. E aqui convocamos a música, mas mais a música provavelmente que o Rui Costa gostaria de ouvir tocada, não essa fanfarra. Tanto é gostado. A música. A música partilha com a flor a carne que se alaga como um copo. A música é um rizoma atómico, cheia de sílabas grossas e finas no peito maduro da onda. Por isso a onda cai. E a flor também. E se te digo, sei que ficas triste. E é quando substituis essa geração de força por 2 pequenos vasos à entrada do teu dorso. E qual és tu? E qual sou eu? É uma haste subindo. Do teu lado esquerdo é dia. O vestido é branco e aponta à cidade a que chegas com os dedos, rodando os ombros, mas não a cabeça. O teu olhar é uma ferida musical sem verbo fixo. A penumbra bate, às vezes, na pálpebra. Outras na imaginação. A queda gera o seu próprio impulso, como se fosse o preenchimento de uma forma. Chama-se amor. E serve para os ouvintes ouvirem o esbracejar do desejo. Esses versos de asa silenciosa. Ouves? Há poetas azuis que julgam que a coerência é um pardal azul. Da goela até aos pés. Normalmente limpam os óculos com coerência. Em vez de com, enfiam, enfim, e depois veem o mesmo pardal, a todas as horas do dia e da noite, sentado azulmente sobre o seu nariz azul. Pela direita, dizes que os versos não caem se mudares constantemente o chão. Mas os sonhos sim. E que a translação do vento sabe do remorso dos bichos mais pequenos. Procura as palavras junto ao chão. E se não me vires, E se não me vires, é porque o silêncio é porque o silêncio é também a é música. também a música. E canto-a sem nome E canto-a sem nome, para ti. para ti. Rui Costa. Obrigado, Cláudia e Isaac. Eu agora gostava de desafiar os presentes para intervirem, falarem um pouco, fazerem perguntas. Não sei se alguém... Walter, quer dizer alguma coisa? Como sabem, o Walter foi o primeiro editor do Rui Costa. Eu vou pôr-me a pé porque eu queria ver se estava aí o Pedro Ribeiro, que não está. Boa tarde a todos. Em 1990, numa aula de História do Direito, 7ª,
o professor explicava-nos qualquer coisa que era meio aberrante. E eu disse que aquilo não era só grotesco, ele não estava só em desacordo com aquilo, mas achava aquilo uma merda. E os meus colegas, do primeiro ano de Direito, por isso vínhamos do liceu, e os meus colegas muito cagões afligiram-se. Acharam que eu nunca mais faria aquela cadeira. E a única pessoa na turma, e éramos mais de 100 alunos, a única pessoa que ficou do meu lado e que de alguma forma entendeu a necessidade do uso daquela palavra, porque de facto era a única palavra que explicava o quanto eu considerava, o quanto era de considerar aquela ideia aberrante, foi o Rui. E o Rui era este tipo de indivíduo e, no fundo, de poeta. Um indivíduo que era um certo provocador, mas num sentido de desmistificar. Ele tinha uma necessidade enorme, e as nossas conversas sobre poesia passavam muito por aí, tinha uma necessidade enorme de desmistificar o lugar das coisas, de impedir que alguma coisa ficasse arrumada definitivamente debaixo de qualquer conceito e, sobretudo, impedir que alguma coisa fosse vedada a alguém. E por isso, é como se nós tivéssemos subitamente um indivíduo que era mais ou menos favorecido, que poderia representar uma qualquer elite, fascinado por um lado B da vida, e andasse entre nós como se preparasse alguma coisa. Quando aliás, Joana, adorei ouvir-te, como de costume, quando a Joana falava no início, e isso é fundamental na poesia dele, dos medos, é para mim muito importante perceber que o medo para o Rui não era nunca falta de coragem. Era essa evidência de que perante determinadas coisas talvez pudéssemos ser insuficientes, e por isso o medo era uma prudência, como se soubéssemos que poderíamos perecer, mas não era nunca a incapacidade de dar o passo. E por isso, a forma como ele estava connosco era uma solidão que eu sinto muito na poesia dele. Era uma solidão porquê? Porque como ele parecia que estava a preparar alguma coisa que nunca expressava, que nunca nos dizia, nós nunca conseguiríamos entender, porque ele deixava debaixo de um sorriso de Mona Lisa, na verdade nunca o conseguíamos acompanhar. Ele estava sempre connosco, estava sempre sozinho. Porque é que eu queria muito saber se o Pedro Ribeiro estava presente? Porque eu vi o Rui fascinado com muito pouca coisa, no sentido em que ele teve, digamos, 2 ou 3 namoradas, gostou delas, gostou de livros, enfim. Mas pouca coisa ou pouca gente produziu nele, neste nosso mundo, sobretudo de discussões poéticas, pouca coisa produziu nele um efeito de puro fascínio quanto a atitude, a genuinidade do António Pedro Ribeiro. E por isso é que os Manacalórica surgiram, e por isso é que ele adorava o projeto de Manacalórica, porque era a pura tradução da desmistificação. Por isso era a transformação de tudo quanto era improvável numa aspiração ao estrelato. Como se de repente a coisa mais improvável da coisa mais improvável se pudesse esperar o novo sucesso para o menino e para a menina, e por isso que fosse uma arte de todos. E em certa medida eu acho que na poesia, às vezes menos consequente, mas muitas das vezes certeira, do Pedro Ribeiro, ele via talvez a única companhia. Aqueles momentos em que eu sentia o Rui neste momento talvez tenha conseguido sair daquele universo intrigante
inexplicável da Mona Lisa e sente que está efetivamente a coincidir com o nosso mundo e com quem nós somos ou com o que a realidade é. E isso era uma forma dele ficar menino, pela felicidade, pela alegria, pelo entusiasmo. E por isso eu hoje é com a profunda alegria que eu vejo esta antologia sair e que inclusive eu sei que teremos o resto da obra coligida e apresentada em breve. Graças aos santinhos todos pela Margarida Valdegato e pela paixão dela, porque acho que o Rui de facto passou como um poeta largamente indecifrável. E a Joana falava muito nisso também, da dificuldade, da complexidade, porque tendo sido fugaz, e esta antologia não é sequer extensa, aponta muitas pistas, há muitas possibilidades para nos abeirarmos da poesia dele. E eu sinto que, Rui faltando há 5 anos, não deixa de ser imperioso continuarmos a lê-lo, porque me parece que muito do que diz ainda estamos para descortinar, como se ainda estivéssemos para ver, como se ele ainda andasse a preparar alguma coisa que a gente ainda quer saber o que é. Boa tarde a todos. Mais alguém? O António, o irmão do Rui. Boa tarde a todos. Sou o irmão do Rui. É um facto. Obrigado. Queria, antes de mais, agradecer ao Vasco da Vida, acho que pela ternura com que abraçou este projeto, a dedicação e o profissionalismo. De facto, acabou por... Desculpem se eu fico um pouco emocionado. É claro, por 2 razões. Porque estamos a falar de poeta, mas para mim, Rui, o meu irmão, era um poeta. E agradeço à Joana Matos Frias, porque eu estava lá atrás e falei, sério, não, estava relaxadíssimo e de facto comecei a ficar. Era aquela, há traços, não é? Ele oscilava entre a explosão, a conquista do universo e depois entre as mãos, a terra, a laranja, a laranjeira, sumo. E de facto ele era aquilo, como irmão, como pessoa, era a oscilação entre tudo e nada, mas o sentimento completo de que a descoberta de como é que se juntam as duas coisas, o tudo e o nada, é a solução de tudo, não é? E eu acho que ele nunca conseguiu descobrir isso. Ele passava entre o sexo e o amor para a ternura, para a suavidade. E ele, como irmão, também era assim. Por um lado, desculpem, como vocês também são todos poetas, não é? Porque estão aqui, acho que desculpam esta emoção, não é? Que eu acho que faz parte. Mas, de facto, não queria deixar de agradecer ao Vasco, à Joana, por estar aqui, pelas palavras que me acabaram por me emocionar, muito também ao Walter, porque foi, depois daquele acontecimento, escreveu um texto no Jornal de Letras que até hoje me confortou, que me conforta, né? E por isso, de alguma forma, eu agradeço também a oportunidade para falar e para dizer que eu concordo que falar do Rui como irmão, como pessoa, como poeta é igual. Eu não conseguia separar. Antes de vir para aqui pensava, falar com o Rui poeta e o Rui poeta. Aos poucos comecei a ficar, como é que eu vou falar do Rui poeta, desfazendo do Rui irmão. Era igual, era a mesma coisa. Era sensibilidade, aquele olhar, aquele sorriso de Mona Lisa, que tinha comigo também. Mas que queria-me dar tudo e ao mesmo tempo não conseguia dar a coisa mais simples, não é? Mas depois esforçava-se para dar e conseguia dar aqueles passos e depois voltava atrás. Acho que havia nele realmente
aquela incapacidade de juntar aquilo que é o universo, uma resposta para as coisas mais complicadas, como depois, mas é tudo complicado na minha cabeça, porque é que isto é tão simples, não é? E eu acho que a poesia dele tem um bocadinho disso. A gente lê, isto parece simples, e depois ele já fala de coisas. E pronto, eu queria deixar esta palavra é mais de agradecimento. Desculpem a emoção, que já está mais, já passou, quase. E de facto dizer que foi um prazer poder participar neste projeto, que agradecer à Cláudia que está aqui, claro, ao André e à Margarida, e pronto, e dizer que acho que de facto o Rui deixa uma marca por esse algo que eu também sinto. Quando eu estou mais relaxado, e se calhar bebo um copo de vinho e penso, nós realmente há aqui qualquer coisa que não está a funcionar e que nós conseguimos descobrir, ser mais terra a terra, pôr a descalçar os sapatos e fazer, e pôr na terra e depois dar um grito e depois penso, calma, isso se calhar não é a melhor coisa para fazer agora. Eu acho que ele fazia isso, de vez em quando fazia e tinha essa coragem, e por isso é uma coragem que também me acompanha. Obrigado, António. Mais alguém? Vamos dar por encerrada a ação. Agradeço-vos muitíssimo a vossa presença. Para lembrar-vos, os livros estão à venda ali ao fundo. Comprem-nos, comprem o livro, leiam-no sobretudo, passem a palavra. É urgente ler o Rui Costa. Obrigado.